Ação. Boa noite àqueles que estão assistindo aqui o programa, né? Redesign System Talk. Hoje a gente está aqui com o meu ex-professor, com o João Paulo, coordenador de pós da Link Digital. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, ele vai falar um pouco, né, sobre esse processo de pós-produção. Eu falei sobre, desde a ideia, né, a pré-produção, eu falei sobre as filmagens, e agora ele vai falar para a gente o que acontece depois que o material é captado durante as filmagens, né? O que vai acontecer com esse material? Muita gente não sabe e ele está aqui para esclarecer para a gente e tirar nossas dúvidas. João, bom estar com você aqui. Estamos aqui para te escutar. Boa noite aí, Magno. Agradeço aí o convite. E para quem está vendo esse vídeo depois, bom dia, boa tarde, né? Então, assim, meu nome é João Paulo, eu coordeno a pós-produção aqui de uma casa de pós-produção do Rio de Janeiro chamada Link Digital e também dou aula de pós-produção numa escola de cinema chamada Darcy Ribeiro. E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre pós-produção, mas eu achei interessante mostrar uma apresentação para ilustrar o que eu estou falando, para não ficar só eu aqui falando, vocês vendo essa tela cinza. Eu acho que uma apresentação vai ficar mais interessante. Mas vamos lá. Legal. Vamos lá. Então, a primeira questão é: o que é a pós-produção? Resumindo, simplificando, a etapa a gente pega todo o material que saiu do set de filmagem, de áudio, de vídeo, e transforma na master de exibição. Ou seja, pega o material que saiu do set, processa para que ele esteja nas propriedades certas para ser exibido, seja no cinema, seja na TV, ou seja, por exemplo, no canal de YouTube. As principais etapas que a gente tem no audiovisual seriam essas quatro: a pré-produção e as filmagens, que o Magno falou bastante no vídeo anterior, que basicamente na pré-produção a gente pensa o que vai ser feito, elabora, aluga ou compra todos os materiais necessários, para que quando chegar nas filmagens a gente consiga executar o que foi planejado. Terminadas as filmagens, a gente pega esse material de vídeo e de áudio e leva para uma casa de pós-produção ou para a ilha dentro da sua produtora ou da sua casa, onde a gente vai pegar esse material, vai processar e vai deixar ele no formato que vai ser necessário para a etapa final, que é a exibição. Que pode ser uma TV, como uma emissora de televisão, um canal de streaming, mas pode ser um cinema ou até um canal de YouTube. E cada um desses formatos, cada uma dessas telas, né, tem um formato específico para que esse material chegue de acordo com o que é necessário para ser exibido naquele lugar. Dentro da pós-produção, a gente tem algumas principais etapas. A mais conhecida é a edição. A gente pega todo o material que saiu do set e faz uma ordem, uma ordenação desse material para que a história seja contada da maneira que a gente imaginou, dando uma narrativa que foi pensada lá no roteiro. Depois da edição, quando ela termina, a gente pega esse material de imagem e vai preparar para a próxima etapa que vem depois dessa, que seria a correção de cor. Então a gente precisa conformar esse material e preparar, principalmente quando esse material é diversificado. Tem resoluções diferentes, codec diferentes, janelas diferentes. Então a gente precisa unificar isso tudo para fazer um material que seja adequado para ser exibido. Então, quando esse material está unificado, a gente tem essa etapa de correção de cor, onde a gente pega esse material e faz um tratamento artístico e técnico. Técnico para poder se adequar à plataforma que eu vou exibir. E artístico para conseguir melhorar a minha narrativa, acrescentar na minha narrativa um conteúdo estético. Fazer com que a minha imagem conte uma história por si só, pelas características artísticas dela. Depois da correção de cor, ou em paralelo, o material de áudio vai para um lugar fazer a edição de som, vai para um estúdio de som, onde vai pegar o material de som que foi captado e vai ajustar, avaliar o que é melhor ser usado, se foi gravado com vários microfones, avaliar qual microfone é o que ficou melhor. Vai também criar elementos ou pegar em bancos sonoros alguns elementos para compor aquela cena e fazer aquela história sonora bater com a história da imagem. Depois vai ter uma etapa de mixagem, onde ele pega todo esse material que ele
criou e recebeu e editou, e vai fazer um tratamento para que soe da maneira adequada, principalmente se você tem locais diferentes para ser exibidos. Porque o som que você faz para ser exibido para ser ouvido numa televisão é muito diferente do que o som que você precisa tratar para ser ouvido dentro de uma sala de cinema. Então, esse profissional de mixagem é que vai fazer esse tratamento para cada uma dessas opções de exibição. Ô, João, esse Diga, esse Magno. processo de mixagem do som, ele depende muito de onde vai ser exibido, né, o filme. Se você Sim. se vai ser para um canal do YouTube, se vai ser para um festival, se vai ser para o cinema. E eu queria que você falasse sobre isso e também como a experiência sonora na sala de cinema, ela é difícil de reproduzir em outro lugar. A grande diferença que você tem são duas questões. É que numa sala de cinema você tem um tratamento acústico e você tem um isolamento acústico. O isolamento faz com que o áudio que esteja sendo colocado dentro da sala não vaze para fora da sala, e nem um áudio que esteja fora da sala entre na sala. Então você pode ter volumes muito altos que você consegue que esse áudio não atrapalhe, por exemplo, quando você está na sua casa, atrapalhe um vizinho ou uma pessoa que esteja numa sala do lado. E você tem um tratamento acústico, que você tem uma qualidade sonora muito boa. Então, com esses dois tratamentos, você consegue ter uma faixa dinâmica muito grande. Você consegue ter sons muito baixinhos, que o espectador dentro da sala de cinema consegue ouvir, e logo depois você pode ter uma explosão, que treina a sala inteira. Então, com essa diferença de volume que você consegue ter numa sala de cinema, você consegue emocionar muito mais o espectador. Agora, se você pegar essa mesma mixagem e jogar para um produto que vai ser assistido numa sala de TV, na sua casa, fica complicado, porque se você aumentar o volume para poder ouvir aqueles ruídos, porque na sua casa provavelmente vai ter um barulho de rua, vai ter um barulho de alguém na cozinha, então para você ouvir aqueles sussurros, você vai ter que aumentar bastante o volume. Quando chegar na hora da explosão, você vai dar um susto em todo mundo que está na sua casa. Então, essa faixa dinâmica não funciona tão bem na casa das pessoas. Então, se faz a mixagem diminuindo um pouco essa faixa dinâmica. Então, essa é uma questão principal de diferenciar o material sonoro mixado para cinema e mixado para TV. Fora algumas outras questões, que como você tem uma tela gigante, você também pode mexer nesse som para que o espectador fique mais ambientado, tenha uma experiência mais imersiva com o filme. Então, como você tem principalmente um som 5.1, ou principalmente hoje, que já tem algumas salas com som Atmos, você consegue ter uma imersão muito maior. E para ter essa mesma imersão na casa da pessoa é muito difícil, porque você tem a interferência de todo o ambiente da casa da pessoa, né? Então, é interessante ter esses dois pensamentos. E quando você está mixando, e é uma produção com uma verba um pouco melhor, se faz uma mixagem para TV e uma mixagem para cinema diferenciada. E às vezes uma 5.1, uma 2.0, uma Dolby Atmos ou o que for necessário. Legal. Então, Então. a experiência do cinema realmente é incomparável, né? É incomparável, não tem como comparar, não. Então, aqui, continuando, a gente tem essa etapa que eu chamo de finalização, que é a etapa onde a gente pega o material que saiu da correção de cor e junta com o material que saiu da mixagem. E muitas vezes nessa etapa a gente faz efeito, faz retoque, coloca os créditos. Se for um filme com efeitos especiais mais complexos, esses efeitos vão ter começado bem antes. Mas os filmes mais simples, a gente consegue fazer já numa etapa posterior à correção de cor. E depois dessa etapa, a gente vai para exibição. Para masterização. Então, na masterização, que é muito importante, muita gente não se preocupa com isso, é onde a gente vai pegar todo o material que foi finalizado, foi aprovado, foi assistido pelo diretor de fotografia, pelo produtor, pelo finalizador, e todo mundo aprovou, a gente vai gerar alguns arquivos que podem ser a master que vai ser usada para exibição no cinema, a master que vai ser usada para exibição na TV, na internet, a master que vai ficar arquivada na produtora, porque no futuro você pode entrar num festival ou numa mostra de cinema homenageando talvez você, quem sabe, e aí você precisa ter um arquivo com boa qualidade para gerar novos arquivos de exibição. Mas se você pegou... Pode falar, Magno. Existe, antes dessa etapa de masterização,
tem o teste de projeção ou não? O teste de projeção é depois? Eu queria que você falasse um pouco sobre os testes antes de realmente aquelas Sim, cópias posso falar sim. estarem aptas a serem exibidas, né? Eu acredito que tenha um teste de projeção, né? Sim, já falo sim. E só para fechar aqui, e tem essa coisa que eu coloquei assim, né, porque quando você pega dinheiro público, você tem que prestar contas. Então, Uhum. dependendo de onde veio o dinheiro que fez o seu trabalho, que ajudou a fazer o seu trabalho, você vai ter uma cópia de prestação de contas. Mas o que você perguntou, uma cópia de teste. É muito legal que a gente, depois da edição, antes de exportar esse material para preparar para a correção de cor, a gente faça uma exibição de teste. Se você tiver a opção de ir para uma sala de cinema e assistir esse material, é maravilhoso. Mesmo que você esteja vendo o material sem tratamento, pelo menos você vai ter uma ideia numa tela grande se o que você pensou está funcionando. Você pode até fazer uma correção de cor muito rápida, uma conformação muito rápida e fazer um teste de audiência com pessoas conhecidas ou um teste de fato, para poder ter uma avaliação de se está funcionando o que você imagina e o que você está vendo na sua ilha de edição. Agora, tem uma outra etapa, que é na finalização, que também é muito interessante que a gente possa, antes de gerar todas as masters, gerar uma cópia e assistir, por exemplo, no cinema. Para a gente ter certeza que tudo que a gente fez está funcionando, que não teve nenhum erro, que está do jeito que a gente imaginava. E aí essa aprovação na sala de cinema é muito legal. Se você estiver trabalhando numa casa de pós que também tem uma sala de cinema, você pode fazer isso na própria casa de pós, mas muitas vezes é mais interessante fazer isso numa sala de cinema grande, né? Uhum. Então seriam dois momentos, mas assim, não é uma regra, né? E nem sempre é tão fácil você conseguir ter essa possibilidade, mas tendo é muito interessante. Depois da masterização, você tem a exibição de fato. Então, você tem a sua cópia, você já gerou uma master que vai ser usada para ser exibida no cinema, você vai ter a sua master que vai ser usada para exibir na TV, você jogou o seu arquivo para a web. E, ô, João, Diga. para quem não sabe, qual é o meio físico, como é que esse arquivo chega para a exibidora para ser exibido lá no cinema, né? Porque a gente Sim. está na era do digital diferente Sim, hoje, da película, né? hoje, com o fim da película, a gente manda para o cinema um pacote de arquivos dentro de um HD que a gente chama de DCP. Então, desse pacote de arquivos vai para o cinema e o cinema ingesta esse DCP num servidor, que esse servidor é ligado a um projetor e você tem o filme sendo exibido na sala de cinema. Quando você vai para a TV, você geralmente gera um arquivo e hoje em dia, tanto o DCP quanto esses arquivos que vão para a TV, você também consegue enviar via algum serviço de nuvem. Então, ou o cinema, ou a distribuidora, ou a emissora vão ter um FTP ou alguma coisa similar para você jogar esse arquivo para lá. E se você vai fazer uma exibição na web, aí vai depender da plataforma que você estiver usando, vai ter um arquivo específico. Então, normalmente a gente vai ter esse pacote de arquivos, que é um padrão, isso que é muito interessante, né, do cinema digital de hoje, que é um padrão no mundo inteiro. Então, se você fizer o seu DCP aqui no Brasil, você vai poder exibir ele na Finlândia, nos Estados Unidos, na China, na Índia, em Angola, qualquer país. Se tiver uma sala de cinema com padrão internacional, você vai poder ter o seu DCP exibido. Beleza. Beleza? E uma coisa muito importante do que a gente pensa em pós-produção, qual a importância de ter a pós-produção, né? A gente tem que sempre pensar, antes de começar um trabalho, como é que ele termina. Então, várias dessas questões que a gente está colocando nessas etapas, que eu coloquei nessas etapas, a gente tem que pensar lá no início, porque a gente tem que saber, primeiro, onde a gente vai exibir o nosso filme, né? Vai ser no cinema somente? Vai ser no cinema e na TV aberta? Vai ser no cinema, na TV aberta e na TV por assinatura? Vai ter serviço de streaming que você vai poder assistir nas Smart TV ou no seu celular? Uma outra questão importante. Que material você está gerando? Com que câmera? Vão ser câmeras profissionais de cinema? Vão ser câmeras fotográficas, essas câmeras DSLR, que têm a capacidade de gerar imagens muito boas de foto, mas também conseguem gravar imagens e ter uma imagem com qualidade suficiente para chegar com o seu material até no cinema. Ou você vai gravar com celular, botei aqui exemplo de celular stop, mas não necessariamente você vai ter um celular desse. Ou um esquema de um celular com uma lente acoplada nele para poder ter uma qualidade ainda maior.
Então é importante você saber aonde você vai exibir, como é que você vai captar, para você saber que tipo de estrutura você precisa ter para conseguir finalizar o seu trabalho. Então você pode ter uma casa de pós com uma estrutura muito boa, você pode ter uma casa de pós com uma estrutura um pouco menor, ou você pode fazer no seu computador caseiro. Não necessariamente você fazendo no seu computador caseiro, você não consegue fazer um filme que vai para o cinema. Mas é claro que se você tiver uma estrutura maior, você vai ter mais facilidade de chegar com uma qualidade e gastar um tempo menor. Uma coisa importante também, se o filme vai ter efeito especial, qual a qualidade do efeito que você planeja? Então, são algumas questões que você precisa pensar para poder ter a sua pós-produção funcionando bem. Falei assim de uma maneira bem rápida, bem resumida, mas é uma passagem geral nessas principais etapas de pós-produção. E uma coisa muito importante, Magno, que muita gente não sabe, quem é um pouco mais antigo, né, quem é jovem há muito tempo como eu, pegou o fim da película e o início da era digital. E uma questão que fazia muita diferença naquela época é que para você pegar um material, você pegar uma ideia e transformar essa ideia num filme e conseguir exibir-la no cinema, exibir-la para muitas pessoas, era necessário você ter equipamentos caríssimos, tanto para captação quanto para essa parte de pós-produção. Só para ter uma ideia, tem um equipamento chamado telecine, onde você pegava as películas colocava nesse equipamento, digitalizava para poder trabalhar posteriormente. Esse equipamento custava $1 milhão. Tem câmeras que também custavam 200, 300 mil dólares. Então, assim, depois que você tinha esse material digitalizado, você queria editar, um software de edição na época, que basicamente era o Avid, também custava 200 mil dólares, 120 mil dólares. Então, para você conseguir fazer uma pós-produção e muitas vezes até a captação, você tinha que ser uma produtora grande e você tinha que contratar um serviço de uma casa de pós-produção muito grande. Então era muito limitado. Muito poucas pessoas conseguiam fazer um trabalho no audiovisual. E aí, quando a coisa foi digitalizando, começaram a aparecer câmeras mais baratas, começaram a aparecer softwares mais baratos, os computadores foram ficando mais baratos, isso foi ficando mais tranquilo para as produtoras médias e pequenas conseguirem fazer esse trabalho indo para a casa de pós, fazendo só algumas etapas, e hoje em dia, como isso tudo ficou muito mais barato, você consegue pegar o seu celular, uma câmera muito mais simples, e consegue fazer um trabalho com uma qualidade boa o suficiente para chegar no cinema. Mas o importante é, os equipamentos baratearam, mas as etapas permanecem as mesmas. A sua preocupação com a qualidade do que está dentro do set de filmagem tem que ser a mesma. A qualidade da iluminação tem que ser a mesma. O seu cenário tem que ser muito bem feito, porque se você economizar demais nisso, aí sim a qualidade do seu filme cai muito. Mas hoje a gente consegue fazer filmes com estruturas maiores, com orçamentos maiores, usando câmeras top, usando softwares, por mais que sejam mais baratos do que antigamente, mas hoje em dia não são tão baratos. Já tem gente trabalhando em 8K. Então, assim, para você trabalhar em 8K e fazer um longa com uma qualidade excelente para chegar no cinema, o processamento não é tão simples. Então, claro que hoje você precisa ter uma estrutura bem parruda para você conseguir fazer um filme com a melhor qualidade possível, se você tem a pretensão de fazer um filme que cause esse impacto numa sala de cinema. Mas, em paralelo, você consegue também, com uma estrutura mais simples, fazer um filme que tenha qualidade suficiente para contar a tua história. Você não está pensando tanto na estética, você não está com essa preocupação estética tão forte, mas você pode fazer um documentário e mexer com a vida de várias pessoas com a história que você está contando, né? Mas é importante você não esquecer as etapas. Verdade. Então, assim, o resumo que eu queria falar era isso. Foi Espero muito que tenha legal, ficado assim, né? claro, né? Não, acho que foi ótimo. Acho que o leigo, né? Aquela pessoa que vai apenas ao cinema, assiste filme ou assiste em casa hoje, né? Com essa coisa do streaming também. Então, acho que foi bem esclarecedor para todos. Foi um papo muito legal. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aí. E a Thaís manda para mim, ou eu mando para o João, a gente responde. E é isso, né? Viva o cinema. E é o que o João falou, né? Independente do processo, do meio, das etapas, do workflow que a gente teve e tem hoje, nada substitui uma boa história, né? Isso é fato. Sim. E Então, nada muito obrigado, substitui, João. Fala, João, e Magno, nada substitui
ver uma boa história numa boa sala de cinema, Isso é que é verdade. maravilhoso. É uma experiência muito boa e não tem como comparar com a experiência que a gente tem dentro de casa. Isso é muito legal. Pois é. E obrigado a você pelo convite aí, mano. De nada, João. Valeu, abraço E até a próxima. e até a próxima. Tchau.